Olá, galera, do pessoal do curso de Fundamentos Bíblicos. Vamos hoje iniciar o nosso segundo módulo do curso, que vai tratar o tema da salvação, né? A gente vai entrar hoje nesse módulo e nesse primeiro módulo a gente vai dividir o estudo em três partes, né? Que é a criação, a queda e a redenção, né? São três estudos que a gente vai fazer que compõe esse módulo, o tema salvação. Então, o que a gente vai observar aqui no estudo de hoje é em relação à salvação, o que significa essa salvação para os nossos dias, para a nossa vida, o que significa a salvação no contexto das escrituras, né? Salvação de quê, né? Do que a gente precisa ser salvo? Por quê, né? Ser salvo de quê? Por quê? O que vem ser essa salvação? E qual o benefício que eu vou ter, né? Em ser salvo? O que me trará essa salvação? São perguntas que alguém pode fazer se não conhecer esse tema que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. É natural que a gente faça essas perguntas, né? Mas, dentro desse tema, tem um versículo da palavra de Deus que diz assim: ó, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Forte esse texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veio buscar, né? E veio salvar. O Filho de Deus desceu do céu para nos buscar aqui na terra e nos salvar. Então quer dizer que a nossa vida aqui na terra está em perigo, né? Nós estamos perdidos aqui. Se ele veio nos buscar, é porque aqui não é o nosso lugar, né? Nosso lugar é junto dele. Ele veio nos buscar, salvar. Estamos correndo perigo aqui no mundo. O mundo não oferece segurança para nós. Não nos concede a vida eterna que ele tem para nós. Esse é o tema que a gente vai estudar. E dentro dessa questão da criação, do pecado e da redenção, vamos aprender um pouco que Deus deseja se relacionar conosco, né? Com o homem, com a sua criação. Mais importante somos nós. Porque esse relacionamento nós já vimos que ele foi perdido lá no Éden, né? E quando Deus visitou Adão, que ele sempre visitava, quem viu aí algumas lições passadas, a gente viu isso, que o homem se escondeu de Deus no meio das árvores do jardim, né? E, e Deus ainda perguntou, chamou por ele: Adão, onde você está? Né? E a gente precisa refletir um pouco aqui e parar para pensar: será que Deus não sabia mesmo onde estava Adão? Ele não é onisciente, né? Muitas pessoas fazem essa pergunta: mas como assim? Deus está brincando com Adão? Onde ele está? Como assim, como onde você está? Deus sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas, nada é oculto aos seus olhos. O que ele estava querendo dizer? Ele, na verdade, Adão se escondeu. Adão achou, né? Achou, estava pensando que podia se esconder de Deus. E, e Deus então pergunta para ele, porque na verdade o que Deus queria é que Adão saísse do esconderijo dele e ele, por conta própria, viesse até ele, saísse lá do seu pecado, abandonasse tomasse consciência do seu pecado, né? E viesse até ele pedir perdão, porque ele estava afastado de Deus. Na verdade, o que estava encobrindo Adão
era o pecado dele, né? E Deus queria que ele saísse do seu esconderijo e viesse até ele. E Deus espera isso de nós, que nós não nos escondamos dele, mas tenhamos coragem de encarar a face de Deus. Até porque ele nos concede o perdão, né? Ele nos concede a salvação. Ele nos concedeu Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados. Não devemos nos esconder nunca de Deus, como Adão fez. Devemos ter coragem de confessar os nossos pecados diante de Deus e buscar a salvação dele. Esse é o tema da palavra de Deus para os nossos dias, para sempre, né? Esse sempre foi o tema das Escrituras para toda a humanidade. E tem um versículo em Romanos que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram, mas existe para nós a salvação de Deus, né? E a salvação da nossa alma, a vida eterna, por Jesus Cristo. Então, voltando um pouco mais agora para a criação, vocês devem ter visto aí que eu coloquei no grupo alguns vídeos que falam sobre o tema da criação do ponto de vista criacionista, assim, que alguns cientistas tentam abordar esse tema, mostrando que a Bíblia, os relatos da Bíblia são verdadeiros, né? São coisas curiosas, muito interessantes, que a gente, na verdade, não precisa dessas informações externas para acreditar na Bíblia, né? A Bíblia basta por si só. Mas a ciência vem evidenciando os relatos bíblicos como verdadeiros, muitos deles. Isso só robustece ainda mais o que está escrito na palavra de Deus. Traz mais confiança, né, ainda, porque nem a ciência consegue negar, né? E a ciência ainda tenta negar muitas vezes a palavra de Deus, mas ela não consegue, né? Ela está cada dia mais nos revelando o quanto o relato das Escrituras é verdadeiro. Então assistam lá os vídeos lá, vocês vão achar muito interessante. Vocês que gostam de ciência, de curiosidades científicas, vão gostar. Mas eu não quero aqui nesse vídeo aqui falar sobre isso. Quero falar sobre o que a palavra de Deus diz, sobre a criação. E tem uma palavra-chave, lembra das palavras-chave? Que a gente deve procurar nas Escrituras. A gente, na semana passada a gente viu como estudar a Bíblia com proveito, né? A gente tem algumas coisas que a gente tem que observar na palavra, né? Olhar, ver quem é o autor, quem são os personagens que existem ali naquele quadro que está sendo escrito nas escrituras, naquele texto, qual o contexto histórico, o que está por trás, o pano de fundo, qual é a mensagem, né? Uma série de coisas. Assistam o último vídeo que vai ter esses detalhes lá. E tem a palavra-chave. Hoje eu não vou me deter muito na história de Adão somente, no contexto ali de Gênesis. Eu quero percorrer todas as escrituras usando a palavra-chave que Deus criou todas as coisas. E a expressão é essa, todas as coisas, tá? Eu pesquisei essa expressão na Bíblia, assim, todas as coisas. Fui lá no computador, pesquisei lá no site de pesquisa da Bíblia, né? E apareceu, sabe quantas referências? 102 referências, 102. 30 no Velho Testamento e 72 no Novo Testamento, que usa essa expressão, todas as coisas. E eu separei alguns aqui, como sempre faço, não dá para falar os 102 versículos, fazer uma reflexão sobre todos eles, mas alguns, né? Assim, os que a gente considera mais relevantes e interessantes fazer no momento. Então, voltando, que eu tive uma parada por causa do cachorro que estava latindo. A expressão todas as coisas, ela traz muita informação sobre a criação de Deus. Porque diz que Deus criou todas as coisas. Foram feitas por meio de Jesus para nós. Em João, capítulo 1, fala assim, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus.
E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por meio dele, né? Por, porque Deus é, é três, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por meio de Jesus ele fez a criação, isso que as escrituras dizem. E tem um outro texto de Apocalipse, capítulo 4, diz assim: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber toda a glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Tu és digno de receber toda a glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste. A Bíblia fala muitas vezes essa expressão, enfatizando que foi Deus que criou tudo. Mas o que é esse tudo, né? E, e para que essas coisas todas? A Bíblia diz bem, de uma forma bem clara, porque todas as coisas existem por amor de vós. Deus fez tudo pensando em você, em vocês, em nós. Todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante em ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Como 1 Coríntios 4,15. Né? Tudo existe por causa de nós. Deus fez tudo pensando na gente. Olha que coisa maravilhosa. E ainda diz assim, ó, em Efésios 1: E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Olha que coisa! Todas as coisas Deus fez, criou para nós e colocou debaixo de seus pés. Ele é o Senhor de todas as coisas ele domina, e para a glória de Deus, e o deu para a igreja. O deu à igreja, o qual é o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo, fazemos parte, né? Da casa de Deus, do corpo do Senhor. Somos o corpo de Cristo, a plenitude daquele que é tudo, que a tudo enche em todas as coisas. Nós somos a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Isso aqui tem uma profundidade muito grande e fala da plenitude de tudo e que tudo isso é para nós. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, o que você acha? O que você acha então? Não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, a Bíblia aqui está falando muito claramente que Deus criou todas as coisas e para nós, em nada ele nos negará. Isso é uma coisa muito maravilhosa, né? Não nos dará com ele graciosamente, ou seja, de uma forma graciosa, de graça, com a graça de Deus, todas as coisas. Tudo pertence a nós. Isso é um ensinamento profundo da palavra de Deus para nós. E foram feitas, então, por Ele, para nós, né? Que é o que está falando aqui, e para o nosso bem, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus pensa em nós o tempo todo. Tudo que Ele fez, os céus, a terra, né, tudo que há nos céus, as estrelas, né, o ar que respiramos, o sol, a lua, as estrelas, o firmamento, as aves que voam nos céus. Aqui, então, aqui fora tem aqui um parque aqui cheio de árvores aqui. A natureza, né? Toda a natureza, a criação, as árvores, as frutas, os animais, as florestas, né? Os mares, os rios, tudo.
E a nossa vida, o nosso próprio corpo, a nossa saúde, os alimentos, as coisas materiais, mas as coisas espirituais principalmente. Tudo, a palavra de Deus, todas as orientações estão nas palavras de Deus. A Bíblia fala muito em todas as coisas, se referem também a tudo que ele nos ensinou. Nós vamos ver isso, todas as coisas, inclui todos os mandamentos, todas as coisas, as leis de Deus, todos os ensinamentos dele, tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas são para o nosso bem. E todas as coisas foram criadas e reconciliadas por meio de Jesus. É uma parte importante que a gente tem que prestar atenção. Tem um texto que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, falando dos anjos aqui, das potestades, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o primeiro e o último, diz, né? Ele é tudo. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Porque houve a queda, houve o homem pecou, caiu da presença de Deus, mas toda a criação foi subjugada, toda a criação foi condenada, né? Os céus e a terra que estão condenados por causa do pecado do homem, mas ele em Cristo ele reconciliou consigo nós, a igreja, os que creem, o ser humano, né? Aquele que aceita Jesus, assim como todas as coisas. Ele reconciliou, ele trará de volta a ele por meio de Jesus, porque tudo está sob o domínio dele, todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, tudo está debaixo dos seus pés, sobre o seu domínio, sobre o seu poder. É isso que está dizendo a palavra de Deus. E então, se a gente tem esse conhecimento, a gente deve ter compreensão de todas essas coisas, né? Diz aqui em 1 Tessalonicenses assim, ó, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Temos que ter conhecimento de todas as coisas, isso que a palavra de Deus está dizendo, né? Daquilo que a palavra de Deus está ensinando. Devemos reter o conhecimento do que é bom, do que é verdadeiro. Devemos conhecer, julgar todas as coisas, né? Tanto as coisas boas quanto as coisas más. Nós temos que ter conhecimento delas, nós temos conhecimento delas, né? Nós temos agora o conhecimento do bem e do mal. Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E temos esse conhecimento. E devemos julgar, agora devemos julgar o que é as coisas, separar e reter o que é bom. Não devemos praticar o que é mal, o pecado, né? Devemos deixá-lo. Temos conhecimento dele, que isso nós adquirimos, mas devemos reter o que é bom. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas, né? Ser sóbrio em todas as coisas. Devemos agir com sobriedade, conhecer todas as coisas e sermos sóbrios. Suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu papel. Então, devemos ser sóbrios, viver nesse mundo, sabendo as coisas más que existem nesse mundo, conhecendo elas, porque estão diante de nossos olhos, mas devemos reter o que é bom, devemos compreender a palavra de Deus e escolher o caminho do bem, né? O caminho da paz, o caminho do Senhor, o caminho da verdade. Reter a verdade de Deus em nossos corações. Todas as coisas são puras para os puros, né? Todavia, para os impuros,
descrentes, nada é puro. Então, aqui Paulo estava falando para os religiosos, os hebreus, né? Que estavam muito cuidadosos em querer praticar purezas da religião, como guardar o sábado, né? Não comer carne de porco, é, algumas coisas que estavam prescritas na lei que são verdadeiras, né? Fazem bem. Mas devemos reter o que é puro, as coisas que realmente são que vão é, purificar o nosso coração, que é a verdade de Deus, que é a palavra de Deus, que é andar em espírito em verdade, e todas essas coisas é que devemos guardar. Então aqui a Bíblia vai falando assim, ó, vai juntando todas essas coisas e nos trazendo a consciência daquilo que a gente tem que guardar no nosso coração, de tudo que a gente que ouve, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente aprende. Tem um texto que fala mais especificamente para vocês, os adolescentes, os jovens, né, os moços. Diz assim, ó, quanto aos moços, os jovens, né, vocês já são moços, né, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Olha, devemos ser criteriosos, né? Saber observar bem as coisas e escolher as melhores coisas. Não escolher para a nossa vida qualquer coisa. Não nos deixar contaminar com o pecado, né? Nem com os maus pensamentos, nem com aquilo que apenas nos distrai e nos leva para longe da presença de Deus. Devemos ser criteriosos naquilo que fazemos, naquilo que escolhemos para a nossa vida. Qualquer escolha, temos que ser criteriosos para escolher. Qualquer coisa que queiramos fazer, desejamos escolher bem, né? Não furtem, está falando aqui de tomar cuidado com esse pecado, do furto, do roubo. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, sejam fiéis em tudo, né? E aqui não é só furtar as coisas, né? Furtar, a gente deixa furtar o tempo, né? Roubar o tempo da gente com muitas coisas que não convém, né? Mas devemos ser fiel no tempo, a fim de ornar a nossa vida com todas as coisas boas, com a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Então uma coisa, uma palavra que vem para a nossa vida diária. Observando essa mesma palavra, todas as coisas, como eu disse, não inclui só todas as coisas criadas no mundo físico, mas todas as coisas que enchem a nossa vida, todas as coisas que fazem parte da nossa vida, né? Devemos observar tudo é para nós administrarmos, sejam as coisas materiais, seja a nossa vida, as nossas decisões, os nossos critérios, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, todas as coisas. Devemos ser criteriosos e julgar todas as coisas e reter o que é bom e cuidar da nossa vida e sermos mordomos fiéis, administrarmos tudo que vier às nossas mãos, tudo que Deus nos der em nossas vidas. Tem um texto da palavra que diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas, você sabe o resto? Nem todas convêm. Tudo me é lícito, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E tem um outro texto que diz, enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Então, não devemos nos deixar enganar pelo coração, pois ele é mais enganoso que todas as coisas. Por isso que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nada que está no mundo pode dominar a minha vida, a não ser o Espírito de Deus, a não ser a palavra de Deus, a não ser Jesus em nosso coração. Né? Devemos dominar todas as coisas. Deus deu o domínio de todas as coisas ao homem, que dominará sobre todas as coisas, sobre a natureza, mas sobre a sua própria vida, sobre o seu coração, sobre os seus pensamentos. Tudo nós devemos dominar, como Jesus domina todas as coisas sobre os seus pés, e não se deixa dominar por nenhuma delas. Nós também não.
devemos dominar, assim como o Senhor domina. Com Ele nós reinaremos. Ele nos fez sacerdotes e reis para dominarmos sobre todas as coisas. Devemos dominar o pecado, devemos dominar as coisas que não agradam a Deus, devemos sujeitá-las debaixo do poderio, do poder de Jesus sobre as nossas vidas. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Mas Deus, é um outro texto de 1 Coríntios que diz: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, todas as coisas ele sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então nós seremos juízes com ele, nós julgaremos, nós reinaremos, nós somos sacerdotes, devemos dominar essas coisas do mundo, né? Está dizendo isso aqui. Devemos então, para isso, todas as coisas ensinadas por Jesus, eu devo guardar no meu coração e devo ensinar. Mateus 28, 19 e 20 diz assim, ó: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado, né? Por isso nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, estamos ensinando vocês, nós, a igreja, os pastores da igreja, o Mini, né? E nós uns aos outros, nós ensinamos uns aos outros e nós uns aos outros nos edificamos através da palavra de Deus, né? E então, porque Jesus ensinou isso, nós devemos fazer isso, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, né? Ele está conosco até hoje. E Ele quer que nós guardemos todas as coisas que Ele nos tem ensinado. E tem mais textos aqui que eu quero compartilhar com você, porque certa vez Jesus curou um homem, um endemoniado, né? Ele libertou ele. Ele queria seguir Jesus pelo caminho, mas Jesus falou com ele assim: ó, não, não vem comigo não. Volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Então tudo que Jesus nos ensinou, nós devemos ensinar. E tudo que Jesus nos fez. Jesus, o que Jesus fez a ele? Jesus libertou ele do demônio, né? Ele vivia pelos cemitérios, demoniado, rejeitado. Ele, ele provocava medo nas pessoas, as pessoas fugiam dele. Ele não perdeu a família, ele perdeu o convívio social, ele perdeu a própria consciência, ele perdeu o sentido de tudo na vida. Ele estava dominado por Satanás. Mas Jesus o libertou, Jesus o salvou, Jesus o resgatou, Jesus deu uma nova vida a ele, Jesus deu a ele sentido, Jesus deu a ele a salvação, perdoou os pecados dele, Jesus deu a ele a paz, a tranquilidade, a graça de Deus, a felicidade, a alegria de estar liberto do jugo de Satanás e viver agora na graça, no poder e na presença de Deus. Então ele falou: vai e conta todas as coisas que Deus te fez. Ele foi fazer isso, né? Devemos contar, ensinar tudo que Jesus nos ensinou e muito mais, tudo aquilo que Jesus nos fez em nossas vidas. O que Jesus fez na nossa vida, na sua vida, conte para alguém, ensine alguém. Tudo, todas as coisas que Deus fez na sua vida. Seja testemunha de Jesus, né? E Jesus, depois que ele ressuscitou, os discípulos estavam tristes, eles iam pelo caminho. Em Lucas diz que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, tudo que tinha acontecido, eles iam lembrando. Então devemos lembrar tudo aquilo que nós vivemos na presença de Deus, que Deus fez em nossa vida, tudo que nós vemos e testemunhamos, né? E tem mais um texto que diz assim, ó: porque o Consolador,
o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. O Espírito de Deus vai lembrar a você todas as coisas que ele fez na sua vida, para você testemunhar dele. E tudo, né, que ele disse, tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, Jesus, ele está conosco todos os dias e ele nos lembra, ele nos alerta que devemos depender dele para vivermos na presença dele, fazendo todas as coisas que ele mesmo nos lembrará através do seu Santo Espírito. Prosseguindo então, tem mais alguns textos da palavra de Deus que eu quero compartilhar ainda para já finalizar. E diz assim, ó, que todas as coisas Deus sujeitou debaixo dos seus pés, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 27. E Hebreus diz assim, ó, todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ele tem pleno domínio sobre todas as coisas. Não devemos temer nada neste mundo. Estamos vivendo dias muito difíceis, né? Na Terra, não só no Brasil, na Terra, em todo lugar. É coronavírus, né? Tem terremotos, teve terremoto essa semana em São Paulo. O mar está se agitando em várias partes do mundo, e guerras, e conflitos, né? E conflitos políticos, e guerras, tá acontecendo guerras, e pestes, e pestilências, mas tudo ele sujeitou debaixo dos seus pés. E ele já disse que essas coisas iriam acontecer, que não é, temos que temer essas coisas, nem coronavírus, nem ameaça alguma, né? Nem o futuro, nem o passado, nada. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, né? Parece que está tudo tão confuso, parece que está tudo perdido, que está tudo um caos, que Deus não tem um domínio sobre este mundo mais, mas nós não, e a Bíblia está dizendo aqui que nós realmente não vemos ainda todas as coisas sujeitas a ele, porque convinha, aqui vai explicar, que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos. Aqui fala que Deus aperfeiçoa a igreja por meio de sofrimentos, né? A igreja passará por sofrimentos, sempre passou, vai continuar passando até o fim, assim como Jesus, assim como ele sofreu, nós devemos sofrer com ele, mas de forma fiel, ele provará. A nossa fé é mais preciosa do que o ouro provado no fogo. Então, permaneça firme, porque nós estamos sendo provados. Como o ouro é provado no fogo, é tirada a impureza do ouro no fogo. As coisas, quando o ouro vai para a fornalha, as impurezas saem, só fica o metal precioso. Assim é a nossa fé diante de Deus. Ele purifica a nossa fé através do fogo da provação. Então, se permanecermos firmes, ficará apenas a nossa fé pura como ouro puro. E isso é agradável a Deus. E Deus já nos ensinou isso e devemos então perseverar no meio da aflição, como Daniel, no meio da fornalha, no meio do, da, dos leões, quando ele foi jogado no meio dos leões, né? E permaneceu firme. Então, quando continua o texto, diz que conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoou o meio dos sofrimentos, o autor da salvação deles. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Jesus passou por todas as provações, por um sofrimento maior, e ele se tornou semelhante a nós que sofremos, né? Para ser misericordioso. Então ele sabe o sofrimento, ele passou pelo sofrimento também. E, e por isso ele é misericordioso e fiel, sumo sacerdote das coisas conferentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, Jesus Cristo sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, estão sujeitas. E ainda não, nem todas as coisas estão sujeitas, mas naquele dia, quando ele voltar, todas as coisas serão sob o seu domínio, né? Devemos confiar nisso, porque dele
e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Tenha essa confiança, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo, tudo. Seja o tempo que vivemos, seja o tempo de tribulação, seja o tempo de paz, seja o tempo de alegria, seja o tempo de tristeza, seja o tempo de prosperidade, seja o tempo de fome, seja o tempo de saúde, seja o tempo de doença. Para ele são todas as coisas, todos os tempos, todos os acontecimentos. Tudo é para a honra e para a glória do nome de Deus. Tenha essa confiança. Confie, você verá a vitória. Ele sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. E diz que, ainda finalizando agora, que todas as coisas chegarão ao fim, porque dele, por meio dele, pareçam todas as coisas, para sempre, e não há criatura alguma que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então haverá uma prestação de contas. Todas as coisas estão descobertas e patentes, estão diante dos olhos dele. Então, cuidemos da nossa vida. Tudo está, Deus está vendo. Tudo Deus está observando. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, sobre tudo que está no seu coração, sobre tudo que acontece ao redor de você, sobre tudo que te aflige também, sobre todos os perigos, seja um vírus, seja uma guerra, tudo ele tem conhecimento e controla. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que seja do conhecimento de Deus, sem que seja do consentimento de Deus. Ele tem o domínio de todas as coisas. Confie no Senhor sempre, todos os dias da sua vida. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21:5. Eis que faço nova todas as coisas, e eis que venho, diz a palavra de Deus. Então não tema, seja fiel em todas as coisas, e Deus te dará a coroa da vida eterna. Fique na paz, tenha uma boa semana, Deus te abençoe. Amém.